Hoje a gente vai falar sobre a ação de exigir contas, né? A ação de exigir contas, ela no passado, ela era chamada de ação de prestação de contas. Então vocês ainda vão verificar muita gente no meio jurídico falando em ação de prestação de contas. A ação de prestação de contas nada mais é do que a nossa ação, aquilo que a gente conhece hoje como ação de exigir contas, tá? Um exemplo clássico que a gente tem da ação de exigir contas é a questão do síndico do prédio, né? O síndico do prédio ou do condomínio de casas, né? Ele recebe uma determinada quantia de cada um dos moradores, de cada um dos condôminos, né? E administra aqueles valores, né? As cotas condominiais, administra o condomínio, o pagamento das cotas condominiais e as despesas do condomínio, né? E ao final de cada mês pode sobrar um valor ou ainda ficar devendo. E a ação de exigir contas, ela cuida exatamente do quanto ele recebeu, do quanto ele gastou e do quanto ele tem que manter depositado na conta do condomínio. Um exemplo clássico. Um outro exemplo é do curador. Uma pessoa interditada e o curador, ele passa a administrar a vida daquela pessoa. Então ele tem que prestar contas sobre a vida financeira daquela pessoa, entre outras coisas. Mas o que a gente está falando aqui é da questão financeira. O administrador de uma empresa tem que prestar as contas. E assim sucessivamente. Então existem pessoas que têm o dever de administrar. E essas pessoas, ao receberem valores, ao lidar com valores que não são seus, têm o dever de prestar contas. O inventariante, no caso do espólio, o inventariante é o administrador dos bens do espólio. E, portanto, ele tem que prestar contas dos valores que ele recebe. Imagine a situação em que o espólio tem um imóvel alugado. O inventariante recebe os valores desse imóvel, né? Então, ele recebe os valores desse imóvel do aluguel, mas ele tem cota condominial para administrar o pagamento, ele tem IPTU para administrar o pagamento. Então, ele tem uma série de obrigações que ele precisa, ele também tem despesas, né? Mas ele também tem receitas. Então, a ação de prestação de contas, ela vem exatamente nesse contexto para que o administrador, seja qual for a natureza dele, possa prestar as devidas contas daquilo que recebeu e, portanto, daquilo que ele deve, né? Então, a ideia da ação de exigir contas é essa, tá? Antiga prestação de contas, do CPC de 73, era ação de prestação de contas, e agora é a ação de exigir contas. E, Rodrigo, é interessante que a gente vai ver aqui o direito positivo, como ela está positivada, né? É interessante por quê? Porque se ao final for detectado um valor que não está depositado, que ele não prestou contas, né? Que ele não disse, eu tinha que ter ao final, minha matemática aqui, eu tinha que ter ao final R$3.000, ele tinha que ter R$3.000. E ele apresentou só 2.000. Isso importa dizer que a sentença da prestação de contas, ela condena o réu a pagar o valor sobressalente. Então, o réu, ao final, ele pode ser condenado a pagar o valor sobressalente. Pode ser que, ao final, detecte o seguinte, olha, a prestação de contas está ok. Não tem saldo nenhum fora dessa matemática e fora da contabilidade. Tá tudo ok. Então, nesse momento, né, você não tem saldo a pagar. Mas se tiver saldo a pagar, a própria sentença da prestação de contas ela vai condenar. Tá? Então, são questões que a gente precisa ter
ter por base para a gente poder analisar o direito positivo. E, Rodrigo, como é que está o direito positivo? Vamos lá. Está no artigo, o primeiro artigo que a gente precisa ver é o artigo 550. É o artigo 550. Do que ele fala? Ele fala assim: aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 dias. Então, se eu sou um condômino e quero a prestação de contas do síndico, eu posso afirmar ser titular desse direito, ou seja, eu sou condômino, né? E exigir a citação do síndico, no caso do nosso exemplo, para que ele preste as contas ou ofereça contestação no prazo de 15 dias. E na petição inicial, o autor vai especificar detalhadamente as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade de se existirem. Então, eu vou especificar as razões pelas quais eu preciso que ele preste as devidas contas e vou instruir com os documentos comprobatórios. Prestadas as contas, parágrafo 2º, o autor terá 15 dias para se manifestar. Então, se o réu foi lá e prestou devidamente as contas, o autor vai ter o prazo de 15 dias para se manifestar. Tá? Então, ele vai apresentar as contas, o autor vai se manifestar no prazo de 15 dias. E aí ele vai prosseguir procedimento comum. Tá? Veja, é interessante falar isso, porque no procedimento especial nada mais se consubstancia que alguma técnica específica para dirimir um determinado conflito específico. E aqui a gente está falando daquele que não sabe o quanto pedir de condenação. Aqui a gente está falando de uma ação própria para que o réu preste as contas. Porque eu não sei, eu não conheço as contas. Eu não conheço a planilha de despesas que ele tem. Então essa é uma técnica necessária para que o réu possa apresentar as contas que eu desconheço. Eu só sei o seguinte: olha, eu quero que as contas sejam prestadas. Eu preciso saber o quanto é isso. Eu preciso entender se tem algum valor fora dessas contas. É isso que eu preciso. Então, ultrapassada a técnica, prestadas as contas, acabou o procedimento comum. Eu não preciso mais de uma técnica especial. Tá? Então é por isso que lá no parágrafo 2º ele fala: prestadas as contas, o autor terá o prazo de 15 dias para se manifestar, prosseguindo-se na forma do capítulo 10, título 1 deste livro. Acabou. Tá? É o procedimento que eu já conheço. E aí o parágrafo 3º fala: a impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. É interessante isso. Por quê? Porque não adianta o autor impugnar de forma genérica as contas prestadas pelo réu. Não. É uma apresentação matemática. Linha a linha. Olha, na linha tal, houve o lançamento de R$100. Na realidade, ele não recebeu R$100, ele recebeu R$1.000. E a prestação de contas é cara crachá, né? Quando eu digo cara crachá, é planilha e documento. Tá aqui, ó. Gastei R$400 com chaveiro. Tá bom, tá lá na planilha, R$400 com chaveiro. Do outro lado, tem o recibo. Prestação de contas é cara crachá. Se o recibo é de R$40, tá errada a planilha. Não é 400, é 40. É 40. Tem gente que erra no zero, né? Eu já vi um caso
em que a pessoa errou muito no zero. Muito no zero. Era 100, colocou o gasto de 1.000. Era 40, colocou o gasto de 400. E aí vai. Vai dar uma diferença brutal. Né? Então, prestação de contas é cara crachá. É planilha e documento. E a impugnação do autor, as contas apresentadas pelo réu, deve ser uma impugnação específica. Ele não pode impugnar genericamente. Aliás, no direito processual, todas as vezes que você impugnar um determinado valor, não pode fazer uma impugnação genérica. Não cabe impugnação genérica no direito processual. A impugnação sempre deverá ser de forma específica. A impugnação sempre deve ser de forma específica. Não cabe a impugnação, olha, o valor está errado. Isso não pode. Se o valor estiver errado, você tem que trazer exatamente a quantia que estiver errado. Ó, tá errado na linha tal, porque o valor não é de 400, é de R$40. Tá? Então isso é fundamental. Bom, parágrafo 3º, então, fala que as contas devem ser impugnadas de maneira específica. Parágrafo 4º. Se o réu não contestar o pedido, aí vai pelo artigo 355. Aí vai pela revelia. Né? Parágrafo 5º. A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 dias, sob pena de não ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Então, esse parágrafo que é importante. A decisão que julga procedente o pedido condena o réu a prestar as contas no prazo de 15 dias. Agora, se ele não prestar, ele não pode impugnar as que o autor apresentar. Então ele perde o direito de impugnar as contas apresentadas pelo autor. Então, ele foi lá, contestou. Então ele foi citado para prestar as contas ou contestar. Ele foi lá e contestou. Olha, não tem motivo nenhum para haver desconfiança, né? O condomínio está em déficit, eu atrasei a prestação de contas, mas isso não tem problema nenhum, porque eu estou aqui como síndico há 10 anos e nunca ninguém desconfiou de mim. Essa ação, os pedidos dessa ação devem ser julgados improcedentes. Contestação do cara. Contestação dele. Réplica. Manifestação do autor, né? Do autor da ação. Olha, eu não vou falar réplica porque réplica tecnicamente é outra coisa. Vem a manifestação do autor. Excelência, as razões trazidas na contestação não afastam a necessidade da prestação de contas. Por isso, requeiro a condenação do réu a prestar as contas. Sentença. Julgo procedente o pedido para condenar o réu a prestar as contas no prazo de 15 dias. Pronto. Sentença. Prestou as contas no prazo de 15 dias? Não. Se você não prestou as contas no prazo de 15 dias, você não mais poderá impugnar as contas apresentadas pelo autor. Então, se você é réu, condenado a prestar as contas, se não faz, você traz a possibilidade do autor apresentar as próprias contas. E mais que isso, você perde o direito de impugnar as contas apresentadas pelo autor. Tá? Por quê? Porque o sistema já te deu a chance. Ele te deu a chance na citação, você contestou. Ele te deu a chance na sentença, você não fez. Então agora você não pode fazer mais. Então agora, muito obrigado, não quero mais. Tá? E aí vem o parágrafo 6º. Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no parágrafo 5º, que é o prazo de 15 dias, seguir-se-á o procedimento do parágrafo 2º. Ou seja, acabou a especialidade do procedimento.
Acabou a necessidade da técnica especial. Então, se o réu apresentar as contas do parágrafo 5º, vai embora. Procedimento comum. Vamos seguir em frente. Caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial se necessário. Ora, meus amigos, quase sempre a prestação de contas, ela redunda no exame pericial. Quase sempre. Por quê? Porque você vai precisar de um contador. Contador do autor, contador do réu e o perito do juiz, que também é um contador. Geralmente é isso que acontece. Então, é o assistente técnico por parte do réu, por parte do autor e o perito do juízo. Por quê? É matemática. Você vai ter que pegar os saldos, vai ter que atualizar os saldos, vai ter que ter uma planilha que vai atualizando entrada e saída. Vai ter que ter perícia contábil. Então, a ação de prestação de contas é uma ação na qual, geralmente, há perícia contábil. Tá? E o parágrafo 6º fala exatamente isso, ó, realização de exame pericial se necessário. Tá? Certa vez, eu participei de uma... Eu era advogado ainda no início da carreira, né? E era uma ação de prestação de contas, na época, em outra vida, em outro século, inclusive. Não era em outro século, não, desculpa. Já era nesse século. Mas foi em outra vida. Eu tinha cabelos nessa época. E era uma ação de prestação de contas. E o juiz, ele falou o seguinte: eu não preciso nomear perito, porque eu, juiz, também sou contador. Olha que interessante. Então, ele se sentiu confortável em analisar a prova sem que ele tivesse um expert do lado dele, porque ele era. Ele já se intitulava, ele era contador e por isso ele se intitulava capaz de analisar as provas produzidas. Interessante isso, né? Então, isso aconteceu comigo há um tempo atrás, há alguns anos atrás, tá? Então, o parágrafo 6º, ele traz a necessidade do exame pericial, tá? Pode ser necessário, geralmente tá? Eu diria, as prestações de contas que eu vi na minha vida redundaram em exame pericial, porque são muitos documentos, são muitas despesas, são muitas entradas. Então, é melhor que você entregue isso a um contador, tá? Então, esse é o parágrafo 6º. O artigo 551, ele fala assim: as contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. Tá? Então, ele vai ter que apresentar as contas de uma forma matematicamente possível, né? Que seja lido de uma forma matemática. Parágrafo 1º do 551. Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados. Então, veja, o autor ele vai ter que impugnar individualmente os lançamentos. A impugnação é tão específica, que ele tem que... A impugnação é por lançamento. Então, ele tem que apresentar a prestação de contas de forma matemática, quando o código fala de forma adequada, né? Ele utiliza no 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, em forma matematicamente possível, contabilmente possível.
E aí, então, ele fala que o autor vai ter que impugnar individualmente os lançamentos para o que o réu possa se manifestar, né? Então ele fala, havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados. Ou seja, os lançamentos deverão ser individualmente impugnados. As contas do autor, para fins do artigo 550, parágrafo 13, parágrafo 5º, o parágrafo 5º é aquele que fala assim: a decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 dias. Né? Condena o réu a prestar as contas no prazo de 15 dias. E aí o parágrafo 2º do 551 se reporta ao parágrafo 5º do 550. Ele fala: as contas do autor para fins do 550, parágrafo 5º, serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo. Né? Então tem que informar o saldo. 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial. Nem precisava falar isso, mas falou. Então a sentença, ela vai apurar o saldo. E sobre o saldo vai constituir título executivo judicial. Olha, nessa conta, o resultado tinha que ter 100 mil reais. Só tem 10. Então, tá condenado nos 100 mil. Tem que pagar 90. Tá? As contas do inventariante, 553. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo que tiver sido nomeado. Então as contas serão sempre no apenso. Nunca dentro do inventário, não, sempre no apenso. É um outro processinho que se forma para a prestação de contas. É outro processinho. A prestação de contas, portanto, é no processinho ao lado, um processinho apensado, tá? Aqui está o inventário. Tá bom, então vai ter a partilha de bens, vai ser cumprido o testamento. No outro, é a prestação de contas. Olha, você recebeu o dinheiro, mas você tinha que pagar as despesas. Cadê as contas? Quanto sobrou? Quanto precisa ser dividido? Né? Qual o valor que vai para o inventário? Parágrafo único. Se qualquer dos referidos no caput se qualquer dos referidos no caput for condenado a pagar o saldo e não o fizer no prazo legal, o juiz poderá destituí-lo, sequestrar os bens sob sua guarda, glosar o prêmio ou a gratificação a que terá direito e determinar as medidas executivas necessárias à recomposição do prejuízo. Então, o juiz pode determinar medidas atípicas para que o valor seja realizado, ou seja, que o valor seja devidamente devolvido, tá? Então essa aí é a ação de exigir contas, tá? Ação de exigir contas. É isso, tá? A ação de exigir contas está aí.